Quantas vezes deixamos de viver o melhor de Deus para a nossa vida simplesmente porque não acreditamos ser capaz ou merecer? Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre crenças limitantes. Primeiro é importante a gente entender o que é uma crença limitante. Embora a expressão possa lembrar algo no sentido religioso, não quer dizer nada nesse sentido, viu? Na verdade, uma crença é algo que nós acreditamos que seja uma verdade com todas as fibras do nosso ser, mesmo que isso não seja. Crença limitante é tudo o que você acredita como um fato e é apenas uma construção de ideias erradas que jogaram em algum momento na sua vida, seja na infância, na adolescência. Tudo o que você acredita é uma crença. E crenças limitantes, elas bloqueiam a sua capacidade de entrar em ação e de gerar resultados positivos na sua vida. Muitas crenças nos governam e determinam as nossas ações. E muitas pessoas acreditam que são os fatores externos que controlam a sua vida, mas na verdade, toda mudança pessoal tem início aqui, ó, na crença, no pensamento, naquilo que eu acredito como uma verdade. A maioria das nossas crenças, elas foram formadas a partir das experiências que vivemos, do ambiente em que nós fomos criadas, das ideias dos nossos pais, dos nossos avós, tios, enfim, as coisas que apresentaram como uma verdade para nós. Todos esses contatos com terceiros, com outras pessoas, vão moldando os nossos modelos mentais. Aí a gente entende através da nossa própria experiência que aquilo é real. Frases pequenas e bobas como não coloca a mão na boca depois de pegar dinheiro porque dinheiro é sujo. Sim, a ideia da nossa mãe era nos proteger de bactérias, mas o cérebro entende de tanto ouvir isso que a coisa é literal, ou seja, o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, o dinheiro não presta, né? E aí a gente muitas vezes não atrai o dinheiro por conta de crenças assim pequenas, mas que na verdade são grandes, né? De coisas pequenas que eu digo bobeiras que a mãe falou. Muitas pessoas têm dificuldade em ganhar dinheiro e têm até medo de uma maneira inconsciente de ter muito dinheiro, porque entende o cérebro que aquilo é errado, que aquilo é sujo. Outras pessoas acreditam que elas não são capazes de realizar uma determinada tarefa ou uma função porque os pais diziam que aquela pessoa era lerda, era burra, era tapada, era desengonçada, não tinha jeito para aquilo. Enfim, gente, para romper crenças como essas, que te limitam e que te impedem de viver o melhor que Deus reservou para a sua vida aqui na Terra, o primeiro passo é você identificar quais são as suas crenças. Então, pega papel e caneta, porque é exercício aqui, colocar em prática. A melhor maneira de você enxergar a verdade é dando vida a essa verdade. Então, vamos lá. É importante você entender que a crença é algo inconsciente, ou seja, não vai ser fácil você achar ela, identificar aqui, ó. Por isso você vai precisar orar muito para que o Espírito Santo te ajude a ver o que você ainda não está vendo. Exemplo, se eu acredito que é difícil guardar dinheiro, é uma crença. Eu nunca vou conseguir guardar, eu nunca vou conseguir poupar. Porque tudo que você acredita que é difícil, o seu cérebro ele nem vai se esforçar para tentar. Tipo, é muito difícil. Experimenta então trocar a palavra difícil por desafiador. Pense em algo que você poderia vender a parte para você ganhar um dinheirinho extra. E se você pegar esse dinheirinho, nem seja R$ 50 por mês, cria a cultura pouco a pouco de você investir, de você guardar, que seja um mínimo para uma reserva. Se você acredita, por exemplo, que você não consegue perder peso, o seu inconsciente tem a função de continuar reforçando essa crença. Então, sem perceber, você sempre vai se comportar de uma maneira que contribua para que você fique acima do peso. Se você, por exemplo, não acredita que pode desenvolver um relacionamento saudável, você vai estar sempre se machucando nos relacionamentos. Por muitos anos eu acreditei que eu tinha problemas de relacionamentos com colegas. E, no fim, eu sempre me frustrava e me decepcionava com as minhas amizades, porque eu acreditava que eu não tinha jeito de lidar com as pessoas. Um dos problemas, no meu caso, é que eu não me amava, eu não me respeitava e eu colocava expectativa demais nas pessoas. E quando elas não correspondiam, eu me feria. Depois que eu vivenciei repetidas experiências como essas de frustração e decepção, então eu passei a acreditar que eu não era boa em relacionamentos e por algum tempo eu me fechei totalmente para isso. Eu rompi essa crença recentemente, quando eu passei a acreditar que eu sim sou uma pessoa agradável, amiga e digna de ser amada e dar amor nos meus relacionamentos de amizade. Eu posso contribuir muito com minhas amizades, mas eu não preciso estar sempre disponível e dizer sim para tudo. Ou também não preciso querer resolver o problema de todo mundo e carregar todo mundo nas minhas costas.
Entender que eu sou o responsável pelos meus sentimentos, mas não pelo sentimento das outras pessoas, também me ajudou no processo da relação com o outro. Não permitir que o pior do outro despertasse o pior em mim também foi um bom caminho. Mas a principal chave foi me aceitar, me amar e me reconhecer como minha melhor amiga. Isso fez toda a diferença para romper de vez a crença que me limitava muito e que me impedia que eu me conectasse com algumas pessoas, porque eu sempre me sentia rejeitada, deixada de lado, não amada. A segunda ação importante para você romper com as suas crenças é você encontrar a causa dessa crença limitante. E para essa ação vai ser necessário oração e reflexão novamente. Deus te conhece muito mais do que você mesma se conhece. Ele tem acesso às suas lembranças. Então, tente imaginar aí quais situações da sua vida que de repente as suas crenças foram desencadeadas. Geralmente as causas estão nas experiências passadas, críticas, situações constrangedoras, experiências traumáticas, histórias contadas pelos nossos avós. Qualquer tipo de ideia que foi imposta ou que foi sugerida pode ter se transformado em uma ideia limitadora para você hoje. Eu vou te dar mais um exemplo. Eu tinha uma crença de que o dinheiro não era bom, porque o meu pai biológico era um homem muito rico, mas ele me rejeitou, não colocou o nome dele, não me permitiu ter nem um centavo do dinheiro dele, e ele deu inclusive dinheiro para minha mãe abortar. Por muitos anos eu tinha medo de ganhar dinheiro. Eu achava errado, eu me sentia mal de cobrar por coisas que eu vendia, que eu tive muito esforço para fazer e gastei muito para estudar. Tive loja de roupas por um tempo e eu lembro que se eu pagava R$ 100 numa camisa, eu vendia ela por 120. Gente, o lucro não pagava nem a minha ida a São Paulo, a gasolina, nada, nem o meu tempo. Eu tinha muita dificuldade de ganhar dinheiro. Então, eu trabalhava de graça praticamente para as pessoas, isso sempre, mesmo antes do ministério. Somente anos depois eu descobri que o meu medo de ganhar dinheiro estava na raiz do meu pai, porque ele tinha dado dinheiro para minha mãe abortar. E ela pagou pelo meu aborto, mas não deu certo. Quando eu tive esse entendimento, foi como que uma luz acendesse na minha mente. Em oração ali, o Espírito Santo me direcionou a liberar perdão por dinheiro, gente, acredite. Porque o dinheiro tinha sido uma ferramenta que tentou destruir a minha vida, e então eu fiz as pazes com o dinheiro. O objetivo de encontrar a causa da crença serve apenas para você analisar a situação na sua vida e tirar essas ideias confusas e não mais justificar o seu comportamento atual. Não queremos culpar o passado, né? A gente já deixou o passado no passado, trabalhou. A gente quer apenas entender conscientemente o momento e aonde essa crença foi instalada para então a gente mudar essa crença de maneira atual, na consciência, na ação. E a terceira ação para você romper as crenças é você anotar os seus objetivos de vida no mesmo papel das crenças. Um exemplo, você vai fazer perguntas para você o seguinte, tipo, o que eu quero alcançar nessa situação? Qual é o meu objetivo específico? O que exatamente me impede de alcançar essa coisa? Muitas vezes nós pensamos não ser capazes de realizar alguma coisa, sem saber exatamente o que a gente quer, na verdade. Então, estabelece o que você quer primeiro e aonde você quer chegar. Vou te dar o meu exemplo de novo. Eu entendi que para cumprir a minha missão, eu teria que vencer a crença de que eu não sou boa comunicadora, porque eu acreditava que eu não sabia falar direito. Eu era tímida, porque realmente eu era. Eu tinha dificuldade com câmera. E eu precisei enfrentar todos esses meus medos e superar esses obstáculos, executando essas ações mesmo com medo. Se eu desejava alcançar o maior número de pessoas através do meu testemunho e do conhecimento que eu tinha adquirido em Deus, eu precisava parar de acreditar que eu não era boa nisso. Eu precisei focar no meu objetivo, na missão que eu entendi que Deus tinha me dado e no caminho que Ele me apresentou. E eu lembrei que o propósito deve ser sempre maior que as nossas crenças e os nossos medos, e isso me deu força. O meu porquê, ele era maior do que o meu como fazer. Então pega essas frases e guarda isso para você, que o seu porquê deve ser maior do que o seu medo e o seu como. Foca no seu objetivo e não na sua limitação. E a próxima ação que você precisa ter é substituir a crença limitante por uma crença fortalecedora. E para isso, né, gente, nada melhor do que a palavra de Deus. Lá estão todas as verdades absolutas. A palavra de Deus diz que você é filha amada, que você é escolhida. Então, por mais que te disseram no passado
ou que demonstraram a você exatamente o contrário disso, você deve quebrar essas crenças de não amada, de não aceita pela verdade da palavra de Deus. Antes de tudo, você deve querer mudar. Se você não quiser mudar, nenhuma técnica, nenhum curso, nenhum conceito, nenhuma informação vai mudar você. Você que precisa tomar a decisão de mudar e de ter uma vida leve e próspera. A Bíblia só vai ter efeito se você acreditar nela. Há algumas técnicas que também ajudam. Você pode utilizar perguntas que te levam a duvidar das crenças limitantes. Por exemplo, você escreve lá no papel: se o seu pensamento é eu não consigo, então você deve pensar, escrever lá: quem disse que eu não consigo? Eu já tentei fazer isso alguma vez? Eu sei como é essa experiência? Porque às vezes você fala que não consegue sem ter tentado. Ou quem falou foi uma pessoa do passado que você precisa perdoar. Outra técnica é simplesmente você enfrentar alguma situação mesmo que você esteja com medo e mesmo que você não acredite ser capaz de fazer. Simplesmente segure nas mãos de Jesus. Peça para Ele ir à sua frente e te ajudar a executar o que antes você não conseguia ser capaz de fazer. Outra ferramenta importante para quebrar as crenças é você mudar a sua forma de falar. Exemplo, você de repente fala: eu não consigo perder peso. Porque eu não posso ver comida que eu vivo comendo todo o tempo. Se esse é o seu caso, né, você escreve num papelzinho qual é a fome da minha alma, para você pensar sempre por que você está querendo comer. Ou qual é o meu objetivo daqui para frente. Ou eu vou conseguir, né? O Senhor vai me ajudar, e buscar realmente recursos. Deixe esses papéis em lugares que você possa ver, para você instalar e condicionar uma crença nova no seu inconsciente. Muitas das nossas crenças acabam comandando os nossos hábitos de uma maneira inconsciente. E a gente passa a funcionar ativado por essa crença, como que num piloto automático mesmo. Você precisa desligar esse botão e assumir a sua vida e os seus pensamentos. Para inserir um novo hábito, uma nova crença ou um novo padrão comportamental, o que é necessário, gente? Repetir a ação, repetir inúmeras vezes, até que o seu cérebro registre essas informações como verdade. Agora, isso é uma verdade, uma repetição que se torna uma verdade. E assim como levou toda a sua infância ou algum tempo para você ser influenciada por alguém para estabelecer algumas crenças ruins, também vai levar algum tempo para desconstruir e construir crenças positivas. E essa é a última dica que eu quero deixar para você. Reforce a nova crença, repita. Não se esqueça de sempre seguir os passos que eu passei para você quando você se deparar diante de uma crença limitante. Quais são os passos? Primeiro, identifique quais crenças estão limitando você de seguir em frente. Segundo, encontre a causa da sua crença. Terceiro, defina qual é o objetivo que você quer alcançar. Substitua a crença antiga e negativa por uma nova crença, uma fortalecedora crença, e condicione através da repetição a nova crença até que se torne um hábito. Tá aí, ó. Faça esses exercícios todos os dias com o seu caderninho aí, pelo menos por 5 minutos. Você vai notar os benefícios que este simples exercício vai trazer para a sua vida. Você vai vencer facilmente qualquer crença limitante que o impedia de seguir até aqui. Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo. Até o próximo Drops Emocionais.